Eu tenho certeza de uma coisa, pelo menos em um dos últimos filmes e séries que você assistiu ultimamente, ou quando você estava fazendo algum trabalho escolar, ou até mesmo trabalhando normal, ao mesmo tempo que você estava de olho na sua atividade, você estava respondendo o Zap, vendo stories do Insta, rolando o feed do TikTok e por aí vai. Cafezinho, cafezinho. Isso pode estar acontecendo nesse exato momento desse vídeo. Você já está olhando as notificações, com vontade de pular esse vídeo, ou até mesmo migrar de rede social, sem preocupando a sua cabeça com estímulos rápidos e vazios. Essa nossa geração já está, digamos que, acostumada com os dias passarem dessa forma. A sua produtividade e qualidade mental seguem diminuindo drasticamente a cada dia que passa. E para ilustrar isso, imagina comigo. Você passa o dia inteiro vendo vídeos do qual você nem vai se lembrar mais deles daqui a alguns segundos e vai adiando tudo de importante que você teria que fazer durante o seu dia, jogando tudo pro famoso depois eu faço, que nunca vai ser feito na verdade, e mesmo assim você tá lá, dia após dia, procurando a distração perfeita para sua cabeça, mesmo sabendo que no fundo ela não existe. Mas o que você não sabe, ou pelo menos não quer enxergar, é que isso afeta não só a sua produtividade, mas também a sua inteligência, a sua atenção, o seu prazer e muito mais coisas que eu poderia ficar horas aqui citando. Mas espera lá, antes da gente aprofundar em tudo isso, vamos viajar no tempo onde Newton pode nos ensinar algo sobre isso. Estamos em 1665 e Isaac Newton está olhando pela janela para uma macieira alta em seu pomar em Lincolnshire, na Inglaterra. De repente, uma maçã madura e solitária cai da árvore e para no chão. Enquanto a maioria das pessoas consideraria isso um evento mundano, Newton acompanhou sua trajetória com grande interesse. O que o jovem Newton não sabia ainda naquela época era que essa maçã se tornaria a fruta mais famosa da história da humanidade, pois sua atração natural pelo solo desencadearia um momento de genialidade, levando ele a criar algumas leis simples que revolucionaram a física moderna. Tá, mas o que isso tem a ver com o título do vídeo? Literalmente tudo. Mas calma aí que eu vou te explicar. Newton não estava conduzindo nenhum experimento quando descobriu as leis da gravidade. Ele não estava com seu cérebro sobrecarregado de informações tentando descobrir algo. Ele literalmente estava entediado. Mas isso foi no século XVII. Os tempos mudaram muito desde então. Hoje em dia, raramente nos permitimos simplesmente olhar pela janela ou sentar em nossos quintais sem fazer nada além de observar o céu. Raramente paramos por um momento e deixamos nossa mente viajar por territórios profundos e inexplorados. Mas isso não é algo incomum. Comigo mesmo, em grande parte da minha vida, eu buscava isso. Desde 2018, eu era muito viciado no YouTube, em jogos online, principalmente LoL. Com isso, eu sempre estava hiperestimulado com doses fáceis e rápidas de prazer. Depois começou a chegar a fase de festas, bebidas, o que me tirava mais da realidade ainda, assim como as redes sociais. Ou seja, eu nunca me deixava mergulhar profundamente nos meus próprios pensamentos, e isso é algo que ninguém gosta de fazer. Nós achamos chatos e faremos qualquer coisa para aliviar o tédio, mesmo que seja nos submetermos a choques elétricos em nós mesmos. E infelizmente não é nem um pouco de exagero. Eu falo isso com propriedade porque diversos psicólogos e cientistas realizaram vários estudos que provaram isso. E um deles, realizado na Universidade da Virgínia, um psicólogo social chamado Timothy Wilson recrutou centenas de estudantes voluntários para participar do que chamou de períodos de pensamento. Esses estudantes foram colocados em diversos quartos pequenos, com paredes vazias e sem os seus pertences pessoais. Eles foram convidados a ficar com nada além de seus próprios pensamentos por um curto período de tempo, de 6 a 15 minutos mais ou menos. Depois disso, quando foram perguntados como foi a experiência, mais ou menos 50% dos voluntários disseram que não gostaram de ficar sozinhos com seus pensamentos, citando que foi chato e entediante. Logo depois, os pesquisadores deixaram os voluntários na sala por mais ou menos 15 minutos, mas dessa vez eles colocaram um botão onde os participantes poderiam apertar para dar choque em si mesmo, choque elétrico mesmo, caso quisesse. Cerca de 67% dos homens e 25% das mulheres escolheram voluntariamente infligir dor a si mesmo, em vez de apenas sentar e não fazer nada. Tá, mas o que isso prova? Bom, essa pesquisa, ela sugere que infelizmente, muitos de nós preferimos sentir dores físicas ao invés de ficarmos sozinhos em nossos próprios pensamentos.
Agora, voltando no tempo, lá em 1665, um surto de peste bubônica se espalhou por Londres e em julho matou mais de 17 mil pessoas. Quase imediatamente, as pessoas de toda a cidade começaram a fugir desesperadas para o campo e se isolando temendo por suas vidas. Entre os que fugiram estava ninguém mais, ninguém menos do que Sir Isaac Newton. Claro, naquela época Newton ainda não havia sido nomeado cavaleiro. Na verdade, ele nem havia presenciado a famosa queda da maçã. Mas curiosamente, seus 2 anos passados isolados, longe dos sinos, da poluição sonora e de toda a distração da cidade, foi o momento em que o gênio que vivia dentro de Newton ganhou vida. Ele foi capaz de inventar o cálculo, criar a ciência do movimento e desenvolver uma estrutura para a gravidade. Esses 2 anos de quarentena foram os 15 minutos do próprio Newton isolado em uma sala sem nada para fazer. Eu tenho certeza que se ele estivesse naquela sala, provavelmente ia sair com uma ideia brilhante. Newton, durante esse tempo, não buscou estímulos externos para impedir que sua mente vagasse. Em vez disso, ele acolheu o tédio, que muitas vezes vem com um pensamento profundo, e se deixou olhar pela janela, o que sem dúvida pagou dividendos para toda a humanidade. Nesse isolamento no campo, Newton também inventou várias coisas relacionadas a cálculo. Ao longo de sua vida, ele também fez grandes descobertas em ótica, propondo que a luz branca é na verdade uma combinação de luz de todo o espectro de cores. Mas notoriamente, após o incidente da maçã, ele desenvolveu as 3 leis do movimento, as famosas leis de Newton. Porém, atribuir as maiores realizações de Newton a ele estar em quarentena no campo é um pouco enganador. A verdade é que o incidente da maçã não foi um momento isolado de genialidade. As várias contribuições de Newton para a ciência foram um produto de anos de trabalho árduo e de dedicação, onde ele trabalhou tediosamente para ter esses momentos de revelação. O maluco é brabo. No entanto, ainda é útil reconhecer a importância da solidão e do tédio na criação desse momento de eureka específico. De acordo com o psicólogo Dr. Sandman, quando começamos a sonhar acordados e permitimos que nossos cérebros viajem como Newton fez quando olhou pela janela, começamos a pensar além do consciente e vamos para o subconsciente. Permite que todos os tipos de conexões ocorram. Isso é chamado de modo padrão. Quando você está entediado ou realizando tarefas normais do dia a dia, como lavar a louça ou dobrar a roupa, seu corpo pode estar no piloto automático, mas seu cérebro está realmente muito ocupado. Quando você está no modo padrão, a sua mente tem a chance de conectar ideias diferentes, tentar resolver alguns de seus problemas mais urgentes e até mesmo criar narrativas pessoais ou definir metas. É por isso que os programadores costumam dizer que descobriram o problema com seus códigos assim que eles estavam pulando na cama, pronto para fecharem os olhos. Agora, resumindo, pensa aqui comigo. Por que você sente que suas melhores ideias vêm quando você tá no chuveiro ou antes de dormir? O nosso problema é que hoje são raríssimos os momentos em que nos permitimos ficarmos entediados. De vez em quando, ou quase sempre, a gente escolhe o choque elétrico. O tédio é literalmente um mal necessário. Viver em uma sociedade e também em uma época onde temos todo mundo do entretenimento na ponta dos dedos, leva a nossa insatisfação imediata a ficar no tédio, mesmo que esse tédio dure apenas alguns segundos. Quanto mais preenchemos nosso mundo com estimulação rápida e de alta intensidade, mais nos acostumamos com isso e menos tolerância temos para o tédio. Os brasileiros, em 2015, acessavam celulares em média 78 vezes por dia. Em 2019, esse número aumentou para mais de 220 vezes, ou seja, esse valor praticamente triplicou. E hoje esse número com certeza aumentou ainda mais. Porém, com base nos dados de 2019, a gente acessa o celular uma vez a cada 4 minutos. De verificações rápidas de e-mail, a mergulhar no TikTok, Shorts, Reels e milhares de outros aplicativos, os brasileiros gastam uma média de 5,4 horas em seus smartphones todos os dias, com algumas pessoas marcando até 10 horas por dia neles. Sem dúvida, a tecnologia definitivamente tornou o mundo um lugar melhor, mas essa relação de dependência doentia com nossos próprios smartphones está roubando a nossa criatividade. O psicólogo alemão Theodor Lipps propôs uma das primeiras definições de tédio em 1903, dizendo que, abre aspas, o tédio é um sentimento de desprazer decorrente de um conflito entre a necessidade de intensa atividade mental e a falta de incitamento a ela, ou incapacidade de ser incitado. Traduzindo tudo isso, ele quis dizer o seguinte: o tédio é um estado assombroso em que nenhuma das opções disponíveis parecem atraente. Em vez da gente deixar o tédio seguir seu curso, nós superestimulamos o nosso cérebro e o impedimos de aproveitar o verdadeiro poder desse tempo de inatividade. O nosso primeiro instinto, quando a gente experimenta o tédio, é rolar indefinidamente pelos feeds, alternando entre as redes sociais, mesmo quando a gente só tá caminhando de um cômodo pro outro, ou até esperando o caixa embalar as nossas contas.
compras, e ficamos condicionados a buscar constantemente novidades e fornecer uma dose de dopamina ao nosso cérebro. Mas infelizmente, quando essa sensação de novidade desaparece, ela deixa para trás uma sensação mais forte de tédio, da qual tentamos nos livrar com ainda mais estimulação. É um ciclo vicioso que mantém o nosso cérebro sempre ocupado, entretenimento estúpido projetado para capturar nossa atenção pelo maior tempo possível. Tia, brabo, tia, brabo. Eu sou uma foca aqui, ó. Um estudo lá de 2017 do Georgia Institute of Technology mediu os padrões cerebrais de mais de 100 pessoas. Os participantes foram solicitados a se concentrar em um ponto estacionário enquanto estavam deitados em uma máquina de ressonância magnética, que também pode ser chamada de TED. A equipe comparou os dados com os questionários que os participantes preencheram sobre o quanto suas mentes vagavam na vida diária. Acontece que os participantes que relataram devaneios mais frequentes pontuaram mais em capacidade intelectual e criativa e tiveram sistemas cerebrais mais eficientes registrados na ressonância magnética. Esses estudos são apoiados por muitos artistas ao discutir seu processo criativo. J.K. Rowling, autora da série Harry Potter, formulou todas as ideias para o seu livro em uma viagem de trem de 4 horas de Manchester a Londres. Se ela tivesse um iPad e preferisse assistir sua série favorita na Netflix, provavelmente Harry Potter nunca teria existido e nem o seu mundo mais. Isso acontece com diversos outros artistas que deixaram as distrações de lado para melhorar o seu processo criativo e criar a obra da vida deles. Talvez a melhor prova dessa verdade seja ninguém mais ninguém menos que o próprio Albert Einstein. Einstein assumiu onde Newton parou e nos deu uma definição mais avançada de gravidade com a noção de um espaço-tempo curvo. Einstein era conhecido por sua imaginação extremamente vívida, e isso lhe permitiu definir o tempo como a quarta dimensão e mudar nossa compreensão da mecânica do próprio universo. Muitas pessoas acreditam que a sementinha do gênio foram plantadas durante o ano de folga que ele tirou do ensino médio na década de 1890, quando ele simplesmente vagou sem propósito e contemplou o mundo, livre de qualquer pressão externa. Ao longo de sua vida, Einstein fazia caminhadas regulares para limpar sua mente. Em uma carta que escreveu a seus amigos enquanto navegava em 1932, ele disse: "Um cruzeiro no mar é uma excelente oportunidade para o máximo de calma e reflexão sobre ideias de uma perspectiva diferente." Ficou claro que ele sabia da importância de ficar parado e deixar sua mente vagar. A história está cheia de grandes pensadores que foram conscientes o suficiente para tirar proveito de seu tempo de inatividade e utilizá-lo em nome da produção criativa. Os psicólogos de hoje em dia incentivam os pais a permitirem que seus filhos fiquem entediados, ao invés de ocupar todo o tempo assistindo ao TikTok em seus tablets. A ideia é dar às suas mentes jovens o tempo e o espaço necessários para descobrir, criar e encontrar o seu próprio gênio. Ensinar as pessoas, especialmente as crianças, a usar a tecnologia para melhorar suas vidas e ao mesmo tempo autorregular sua exposição a ela deve ser uma parte crucial da alfabetização digital. Há uma frase muito comum aqui na internet: quando o produto é de graça, você é o produto. Nossa atenção está sendo disputada por uma magnitude de aplicativos e no final do dia ficamos sem tempo para apenas sentar e contemplar nossa própria vida e experiências. Mas não deveria ser assim. Da próxima vez que você pegar seu celular quando estiver entediado, lembre-se, você está escolhendo dar um choque em si mesmo voluntariamente, ao invés de simplesmente olhar pela janela e contemplar sua própria maçã metafórica caindo da árvore. Você ficaria surpreso aonde sua mente pode chegar quando você apenas permite que ela viaje por pequenos momentos, o que com certeza te traria ideias que literalmente pode ser a chave da sua mudança de vida em todos os aspectos. Por esse ser meu primeiro vídeo, eu espero ter alcançado o máximo de pessoas possível e ajudado vocês de alguma forma.